E hoje, mais um episódio de Reconversa, esse videocast, podcast que ele, Reinaldo Azevedo e eu fazemos e que vai bem, né, Rei? Vai bem, tá indo bem. Tem gente triste por isso, mas tá indo bem. É divertido demais fazer. Muito. Divertido e instrutivo. A gente aprende e vê que as pessoas estão cada vez mais se engajando. Hoje, nós vamos receber uma figura importante que compõe a ampla base democrática do governo, o ministro dos Portos e Aeroportos, o ministro Silvio Costa Filho, deputado federal pelo Republicanos, um partido, como disse, que compõe a ampla base democrática do governo do presidente Lula. Ministro, uma alegria enorme estar consigo. Quase não tivemos um contratempo antes de começar essa entrevista, eu precisava mencionar. Verdade. Hã? Depois a gente... Ficamos presos no elevador, pô. Qual o problema? Ficamos presos no elevador e você sabe que o Silvio é muito jovem, acho que é um dos mais jovens entrevistados nossos, né? Eu, como já sou um ancião, eu falei, esses jovens têm o que dizer? Ele se comportou muito bem, eu achei que ele está bem... Fleumático. Está preparado para ser ministro também por isso. Não entre em pânico. Jamais. Ministro, muito obrigado. É uma alegria muito grande trazê-lo aqui no Reconversa para falar de muitos temas. Mas como o senhor sabe, nós começamos sempre com o seu Wikipedia. O senhor conta um pouquinho da sua trajetória, como é que o senhor começa. A política está no berço, né? O senhor é político nordestino, do Pernambuco, de uma família de políticos e a política está no DNA, né? Tem que falar do pai. Isso. Pode, deve. Nós queremos saber um pouquinho da sua trajetória. Aliás, os nossos espectadores querem conhecer melhor a sua trajetória e como o senhor chegou onde está. Olha, primeiro eu quero verdadeiramente agradecer o privilégio de poder participar dessa entrevista, desse bate-papo. Você sabe da admiração que ele tem, né, na área jurídica e pelo papel institucional que você cumpre para o Brasil. Você, Reinaldo, é uma referência da nossa geração, sobretudo sempre atuando, né, em defesa dos interesses do Brasil. E para mim é um privilégio poder participar de um encontro como esse na noite de hoje. É importante registrar, eu estou tendo o privilégio agora de poder, ao lado do presidente Lula, ajudar o Brasil. Tive o privilégio de ter sido convidado pelo presidente para assumir o Ministério dos Portos e Aeroportos, uma agenda desafiadora que o Brasil vive. E estou agora com 41 anos, estou meio derrubado, mas a gente tem aí quase mais de 20 anos de vida pública. Eu comecei lá atrás no movimento estudantil, no diretório acadêmico da universidade que eu participei lá em Pernambuco, sou formado em pedagogia com especialização em administração. Eu me elegi até hoje o vereador mais jovem da cidade do Recife, aos 21 anos de idade. Depois, por 3 vezes, fomos deputado estadual, secretário do ex-governador Eduardo Campos, secretário de Estado, e agora estamos no 2º mandato de deputado federal. E eu digo sempre que sempre estive ao lado do presidente Lula. Eu tenho uma admiração pelo presidente, porque é um democrata, um grande brasileiro, que tem espírito público, está colocando o Brasil na rota da agenda econômica mundial, é alguém que se preocupa com aqueles que mais precisam, e acho que a gente tem uma grande janela de oportunidades para o Brasil voltar a crescer, se desenvolver, gerar emprego e renda, que eu digo sempre que é um dos maiores programas sociais do Brasil. Estou muito animado, né, com o desafio que foi nos dado pelo presidente e acredito muito, né, no momento que vive o país. E eu acho que a nossa geração ela tem que pensar muito mais nas próximas gerações do que na próxima eleição. Eu acho que o momento é da gente tentar construir unidade, a paz institucional e fazer com que o Brasil avance na janela de oportunidades que nós temos pela frente. Para a gente conhecer melhor, queria que você falasse um pouco da sua família política, do seu pai... Seu irmão, deputado federal. Enfim. Olha, primeiro eu digo sempre que se eu tivesse o privilégio e se precisasse escolher um único amigo para o meu filho, eu escolhia meu pai. Porque é um cara leal, corajoso, que tem espírito público, é alguém que defende aquilo que acredita.
esteve ao lado da presidenta Dilma nos momentos mais difíceis da democracia brasileira e ele sempre me ensinou na vida a ter lado, a ter posição e, sobretudo, defender aquilo que acredita. Hoje... Deixa eu te falar por que eu falei isso, porque... Sim, e aí nessa hora a pessoa fala, o Reinaldo interrompe o entrevistado, é que a gente tá batendo papo. Exatamente. Eu estou falando porque seu pai, ele, nominalmente, pelo menos, do ponto de vista do partido, ele vem do terreno conservador, né? Quando você pega o espectro ideológico. E ele foi, talvez, o defensor mais ferrenho e, até o último momento, da presidente Dilma. Em nenhum momento ele se descuidou. Não, sem dúvida. Ele tem uma história, ele é professor, ele tem uma história de vida muito bonita, tem um legado importante lá no nosso estado e ele é um apaixonado por aquilo que faz. Ele é apaixonado pela vida pública, como já dizia naquele livro de Antônio Carlos Magalhães, que política é paixão. E alguém que quer conhecer o homem, precise, né? Eu acho que a gente só conhece as pessoas nas horas difíceis da vida, porque no bom todo mundo é amigo, todo mundo é solidário, e acho que ele teve um papel central ao lado da defesa da presidenta Dilma, e eu tenho muita certeza que ele faria tudo novamente. E é nisso que ele desde cedo nos ensinou a ter posição e coragem para defender aquilo que acredita. O senhor disse que fez militância estudantil. Foi em que campo ideológico? Não, sempre da esquerda. Você sabe que eu brinco... E qual era a corrente? Qual era a sua vinculação? Eu sempre dialogava com os camaradas do PCdoB, com as várias frentes do PT lá no estado de Pernambuco, e esse debate sempre existiu no movimento estudantil. Eu até brinco que em alguns momentos, olha, vamos discutir a situação da ONU, vamos discutir a ALCA, e eu brincava, olha, vamos discutir mesmo a situação da faculdade aqui, como é que está a universidade, como é que tá o quadro pedagógico, como é que está a estrutura da universidade, mas assim, pude construir muitos bons amigos, e eu digo sempre lá em Pernambuco que eu sou de fato lulista, porque eu acho que ele é alguém que tem espírito público e tem amor pelo Brasil. Perdão, ministro, desculpa te interromper. Já interrompi. Não, de forma... Peço desculpas. Mas a sua fala, leva a uma certa confusão no eleitor. Ainda mais diante dessa fixidez, esse entrincheiramento ideológico que nós temos visto no Brasil. Ou é esquerda ou é direita, e abaixo a política, né? Pera lá, nós temos um lulista, um dilmista, ou seja, duas pessoas fiéis a políticos de esquerda, né? Petistas, que militam num partido de direita, que é o Republicano. O Republicano, para quem não sabe, é um partido muito ligado à religião neopentecostal e... A Igreja Universal. A Igreja Universal, algumas lideranças são da Igreja Universal. Veja, para mim não há nada de paradoxal nisso, mas eu acho que é importante o senhor explicar como é que é possível conviver defendendo pautas de esquerda num partido de direita. Por que você não está junto com o João Campos, fazendo umas dancinhas? Aliás, convidado, hein, João Campos? Quero entrevistar muito. Assim, os New Kids on the Block, entendeu? Eu não nevei esse carnaval, no próximo eu vou nevar, eu até brinquei com o João. Mas olha... Os bonitões de Recife, a juventude de Recife. Por que você não está no partido de esquerda? Você sabe que eu tenho muita admiração, que é um amigo pessoal, o prefeito João Campos, está fazendo um excelente trabalho lá no Recife. E eu não tenho dúvida que o Brasil ainda vai ouvir falar muito sobre o João, que é um cara profundamente qualificado. João, convidado. Eu vou cobrá-lo lá. Cobre. Mas, olha, primeiro, muito boa pergunta. Por que é que eu me filiei aos republicanos? Nós éramos do PTB lá atrás, ainda no governo do presidente Lula. Depois o PTB mudou de direção. Nós sempre tivemos uma relação lá no Estado com ex-ministros, até da presidenta Dilma, Armando Monteiro. Eu fui secretário do ex-governador da CNI, né? Da CNI, Federação Nacional da Indústria. Da Indústria. Eu fui secretário lá de Eduardo Campos. E lá atrás eu fui convidado pelo presidente Marcos Pereira, presidente hoje dos republicanos, para poder fazer parte do partido e assumir a presidência lá no Estado. Poucas pessoas sabem, mas o Republicanos ele foi fundado por José de Alencar,
que foi o vice-presidente da República do nosso presidente Lula nos 2 governos. Na época, o nome do partido era o PRB. Então, o partido foi construído lá atrás com José de Alencar. Depois, o presidente Marcos Pereira assumiu e ele houve, né, uma movimentação de alguns segmentos, mas o partido indo mais à direita. Mas por que é que eu me sinto confortável no Republicanos? Primeiro, porque o presidente Marcos Pereira é uma das pessoas mais corretas que eu conheço na vida pública. É um homem sério, um homem preparado, um cara que tem espírito público, sempre defendeu a agenda legislativa produtiva do Brasil. É alguém que, nas horas difíceis do presidente Lula, lá atrás, quando o presidente Lula estava para ser transferido para Tremembé, com aquela decisão da juíza de maneira monocrática, quem foi fazer a defesa do presidente Lula no Supremo Tribunal Federal foi, à época, o vice-presidente da Câmara, Marcos Pereira. Então, nosso partido hoje, ele é um partido plural, ele é um partido que exerce diariamente a democracia dentro do partido. Ele hoje, para você ter uma ideia, de 42 deputados, apenas 15 e 16 têm uma ligação com o segmento evangélico. A gente tem hoje quadros muito competentes dentro do partido, a exemplo do nosso líder do partido, Hugo Mota, que tem ajudado o governo do presidente Lula. E vou lhe dar um dado. No ano passado, de 23, dos 100% das votações importantes do governo, o Republicanos votou com 82% do governo. Por que é que eu estou colocando isso? Isso é verdade. Porque foram propostas que dialogavam com a economia, com o Estado inteligente, com o bem-estar social, com a retomada da economia, a reforma tributária que foi muito benéfica para o Brasil. Então eu acho que o presidente Lula, ele acertou desde o primeiro momento, quando ganhou a presidência da República, que foi escolher Geraldo Alckmin para fazer a transição. Quando, naquele momento, ele escolheu Geraldo Alckmin, ele deu uma sinalização ao Brasil que queria governar para o centro, naturalmente com a centro-esquerda, com o centro, mas governar para o Brasil. Tanto é que toda a agenda econômica e social do ano de 2023, sobretudo a agenda econômica liderada pelo ministro Haddad, foi a agenda da responsabilidade fiscal, foi a agenda da responsabilidade social, da necessidade da retomada do investimento público, do fortalecimento da democracia e das nossas instituições. Então, eu me sinto muito confortável no Republicanos, porque defende um Estado de bem-estar social, um Estado inteligente e, naturalmente, um Estado que possa equilibrar as contas públicas e crescer, sobretudo focando o desenvolvimento econômico que visa a geração de emprego e renda no país. Tem um outro pernambucano que já sentou aí antes dele, né? O Júlio. Raul. Um brilhante. Aliás, as palestras que eu fiz em Recife sempre estiveram entre as melhores, porque há uma elite intelectual, não estou falando de elite de grana, estou falando de gente preparada intelectualmente em Recife ou no Recife, como fala o Lúcio, que é espetacular. A direita, a esquerda, o centro, são pessoas muito preparadas mesmo, com referências intelectuais e tal. Mas eu continuo a não entender por que o senhor não é em Pernambuco, nem PT, porque o PT é forte em Pernambuco, não é PSB, porque o PSB é forte em Pernambuco. É o quê? O senhor tem mais espaço num partido conservador e, portanto, a disputa é menor, dada a sua competência intelectual. Isto é, aqui eu tenho que brigar menos, porque lá tem um monte de cobra criada, porque também o PSB é dos arrais, acabou virando dos arrais dos campos. Mas, enfim, o PT é de uma família... O PT é de um ramo dos arrais, o PSB é de outro ramo dos arrais. Não... É por isso que o senhor não tem... Não, é porque eu acho que eu posso dar uma contribuição mais ao Brasil e ao meu Estado dentro dos Republicanos. Por quê? Porque eu digo sempre, eu não sou de direita, de esquerda, eu sou de centro. Eu defendo aquilo que acredito. Eu acho que o povo brasileiro ele está cansado de arenga, de confusão, de tensionamento institucional. Eu acho que a sociedade está na hora de pensar, sobretudo a classe política,
precisa pensar muito mais nas próximas gerações do que nas próximas eleições. Eu acho que a gente tem que ter, Reinaldo, responsabilidade cívica com o país. Então, eu me sinto muito confortável no partido, o partido respeita a nossa posição, tanto é que quando convidado pelo presidente Lula, nós tivemos o apoiamento e autorização para poder cumprir essa missão, e acho que essa é a beleza da democracia. A gente só tem os partidos fortes se a gente tiver democracia interna. Então, a gente fez um amplo debate dentro do partido e a gente teve o privilégio de poder assumir essa missão delegada pelo presidente Lula. Eu lembrava uma coisa importante. Certa feita, uma jornalista me perguntou: Silvio, o presidente Lula tem muita sorte. Eu disse: olha, sorte ele até tem, mas felicidade só se vem com perseverança, com determinação, com foco, dedicação, competência. E quando a gente vai revisitar o início do ano, eu lembro que eu vim na transição aqui em São Paulo, né, dialogando com o mercado financeiro, com a Febraban, dialogando com o XP, com a BTG, com economistas. Eu lembro que havia um certo pessimismo do setor produtivo com a escolha do Haddad naquele momento. Eu até acompanhei a entrevista que vocês fizeram recentemente com o Haddad, muito competente, por sinal, e tocaram nesse assunto do preconceito, das interrogações. Os mercados erraram todas. Exatamente. Todas. E eu estava fazendo a avaliação, veja que coisa, que dado importante. Quando o presidente Lula assumiu o governo, o risco Brasil era 250 mil pontos. Terminamos o ano de 2023 com o risco país em 120 mil pontos. O mercado financeiro, Reinaldo, precificava, e vocês sabem disso, um crescimento em 23 de 0,6 a 0,8. Terminamos o ano com 3% do PIB. E você viu que estão revisando já agora desse ano. Para cima, né? Isso. Entre 2 a 3, podendo chegar até 4 pelo menos. 24, podendo chegar até 2,8, 3. Então, um dado importante. Terceiro, quando o presidente Lula assumiu, a taxa de juros no país era 13,75. Terminamos o ano, que está muito alta ainda, a 11,75, está em 11,25 e toda a sinalização que a gente observa no mercado é uma queda para 8%, podendo cair mais do que 8%, porque vai haver também uma redução na taxa de juros americana, isso vai ajudar o Brasil. A inflação, começamos o ano com quase 6%. Terminamos o ano com a inflação dentro da meta, 4,25%, e com o aumento do poder de compra do setor da sociedade brasileira. Outro dado, emprego. A taxa do desemprego no Brasil era 8,8%. Terminamos o ano com 7,4%, com mais de 100 milhões de brasileiros com carteiras assinadas e 1,5 milhão de carteiras de empregos que foram gerados. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque... Posso te dar só mais uma? Sim. A arrecadação de janeiro é arrecadação histórica desde que tem medição. Perfeito, perfeito. Então, assim, todos os componentes econômicos que a gente está vendo da economia brasileira é uma sinalização que o governo está fazendo o dever de casa. Iniciamos o ano como a 11ª economia, hoje nós somos a 9ª, podendo chegar à 8ª no final do ano. Outro dado importante, né, que vale a pena essa reflexão, o Banco Mundial apresentou um dado recentemente que das 10 principais economias mais procuradas por investidores internacionais, e vocês sabem disso, o Brasil passou a ser a 2ª. Por que é que eu estou colocando isso? Porque hoje há um ambiente de responsabilidade fiscal, há um ambiente de retomada de investimentos públicos e privados. Quando a gente fala em privado, sempre essa era a narrativa de setores da oposição. Olha, o PT, o governo do presidente Lula tem preconceito com o privado, com concessões, com privatizações. Vejam, do PAC de 1,7 trilhão, quase 800 bilhões de reais é com o setor produtivo nacional e internacional. Então, a gente está tendo a melhorada do nosso rating internacional, a nota de crédito do país. Por que é que eu estou colocando isso? Porque na hora que a economia volta a estar organizada,
a gente vai ter no Brasil uma paz social e a gente vai ter claramente uma retomada do investimento público. Então, nós estamos muito animados. Eu tenho conversado isso com o Renan Filho, com o ministro do Transporte, muito com o ministro de Minas e Energia, muito com a ministra Simone Tebet, com o ministro Haddad, com o ministro Rui, porque todas as bases estão se consolidando para a gente voltar a fazer o Brasil feliz de novo. Não sei se vocês viram o Banco do Brasil. Quem que apostou contra o Banco do Brasil ano passado perdeu um dinheiro gigantesco. Exato, 20% de E quem apostou no Banco do Brasil ganhou um dinheiro. Todos os bancos públicos no Brasil, Banco do Nordeste, Caixa Econômica e Banco do Brasil, os três principais, tiveram um crescimento de 10%. E, além disso, foi o ano, nesses últimos 10 anos, que mais se emprestou dinheiro no Brasil. Então, isso é crédito. Crédito é desenvolvimento e desenvolvimento é emprego na veia. Tanto é que o setor de serviços começou a crescer. Você já deu um dado aí importante, que é o crescimento da arrecadação de janeiro. Ministro, falamos das coisas boas, mas vamos falar dos desafios. O senhor ocupa uma pasta extremamente importante que diz respeito à infraestrutura do país. Basicamente, diz respeito a transporte de coisas e de pessoas, né? Basicamente diz respeito à logística dos nossos produtos internamente e do Brasil para o resto do mundo, e também responde por receber gente do mundo todo, né? O senhor é ministro dos portos e aeroportos. Nós temos uma enorme carência de infraestrutura ainda nesse país de dimensões continentais que é o Brasil, para transporte de grãos, transporte de minério, transporte de comida das regiões onde esses produtos são cultivados, são extraídos, são manufaturados, para os portos, para escoamento dentro do país e fora do país. Nós não temos mais, como outrora tivemos, a capacidade de investimento público. O BNDES sofreu muito com a Lava Jato. Nós tivemos sucateado o setor de infraestrutura do país, as empreiteiras perderam a capacidade de operar, porque foram se combalindo ao longo dos últimos 10 anos no curso da Operação Lava Jato, não foram capazes de virar a página, ainda não viraram a página, e o governo, o Estado brasileiro, perdeu sua capacidade de arrecadação e, portanto, de investimento. Perfeito. Como é que o senhor vai se desincumbir dessa importantíssima função, que é dar ao Brasil os melhores portos, os melhores aeroportos, aumentar em quantidade e qualidade esse hub de transporte que é tão imprescindível para que o país se desenvolva? Olha, primeiro em relação à agenda portuária brasileira. Você sabe que desde a Constituição de 88, nós discutimos saúde, educação, transportes rodoviários, segurança pública, mas nunca foi feito no Brasil um debate sobre a importância dos portos e a agenda portuária nacional. A iniciativa privada foi se virando com os governadores, com o governo federal, mas nunca houve uma política pública para esse setor que vai desde a infraestrutura como diálogo, né, com o mercado internacional. Quando o presidente Lula nos convidou, eu disse, olha, presidente, a gente quer, de fato, desenhar um planejamento estratégico para o setor, porque a partir daí a gente vai ter um volume grande de investimentos privados, vamos estruturar os nossos portos e com isso a gente vai ter mais competitividade e melhorar a governança dos portos para poder prover investimentos no Brasil e receber e ajudar no escoamento da produção do país e receber naturalmente as exportações. O Brasil tem 230 portos, dos quais são 22 portos delegados e 7 docas. Nós estamos desenhando... O senhor diferencia para o nosso espectador o que é um e outro? O porto tem o porto privado, que são operadores privados. O porto delegado é o porto onde a União é proprietária do porto, mas quem cuida do porto são os estados, a exemplo do porto de Suape, a exemplo do porto de Pecém. Então, são portos delegados. E o Santos, o Porto de Santos, aqui em São Paulo, é um porto de responsabilidade do governo federal. Vou lhe dar um dado. No último ano do governo Bolsonaro, foram investidos 650 milhões de reais nos portos públicos.
esse ano de 24, nós vamos fechar o ano com 2 bilhões de investimentos nos nossos portos públicos. Aqui, por exemplo, em Santos, nós vamos fazer o maior volume de investimentos da história do Porto de Santos. É o túnel de Santos, que são 6 bilhões de reais, 3 bilhões do governo do estado e 3 bilhões do governo federal. O túnel Santos-Guarujá. Santos-Guarujá é uma obra que demorou mais de 100 anos para sair do papel, e agora, sobre a liderança do presidente Lula, que é a maior obra do PAC que está no nosso ministério, a gente está trabalhando para tirar do papel. Outra obra importante... Você me permite só dar uma informação para quem está acompanhando a gente? Porto de Santos, esse túnel, por ali passam 30% do que a gente exporta e 30% do que a gente importa num porto só. Exatamente. É o maior porto da América Latina. Sim. Essa é uma obra estruturante que vai ajudar muito na mobilidade urbana e vai fazer com que a gente melhore a governança do porto com obras estratégicas. Segundo, a dragagem, que é uma obra de mais 6 bilhões de reais, uma PPP de 20 anos que será feita no Porto de Santos, que aumentar aumenta o calado, não é isso? Calado de 14 para... Vocês querem explicar o que é calado? Calado. Porque senão a pessoa pensa que é o Antônio Calado, que é aumentar o escritor. Não é? Ou então que eu estou mandando o ministro parar de falar. Fica calado. Calado é a possibilidade da gente poder receber navios maiores. Então, quanto maior a dragagem for a profundidade, você pode receber calados maiores. Com mais carga. Com mais carga. Então, carga. Hoje são 14 metros, a gente quer levar para 17, e com isso a gente vai poder receber navios maiores no nosso porto. Então, só... Antes que alguém pense que só 3 metros, isso faz uma diferença gigante. E é uma obra brutal. E é uma obra brutal. Fundo no piso do mar. Então, é uma obra que está bem encaminhada, a gente está trabalhando. Então, só o Porto de Santos são mais de 12 bilhões de investimentos nos nossos portos aqui em Santos. E, além disso, vários investimentos nos portos públicos do país. Quando a gente vai analisar investimentos nos portos privados, no final do governo Bolsonaro foi investido 3,5 bi. Estamos terminando esse ano de 23, terminamos o ano com quase 10, e agora 24 serão mais 10 bilhões de investimentos privados. E quando a gente analisa a carteira de parcerias público-privado, de concessões, de prorrogações de arrendamento, o Ministério tem nos próximos 3, 4 anos quase 70 bilhões de operações portuárias. Só nesses próximos 3 anos nós teremos 35 leilões na B3. Então, tudo isso vai fazer com que a gente faça o maior volume de investimento portuário da história, porque a gente precisa... Comunista! Comunista! Mas só para explicar, porque é importante, as pessoas não entendem o que é investimento privado em portos. Nós estamos falando, basicamente, são armazéns, nós estamos falando, basicamente, de terminais portuários privados. Explica um pouquinho para o nosso espectador, ministro, foi abusado do senhor, não. Mas isso é muito importante, porque as pessoas acham que a comida chega em casa, que a indústria consegue exportar e que isso se dá num passe de mágica. Ou que a comida nasce no supermercado. Que a comida nasce no supermercado, na gôndola do supermercado. Explica como é que você funciona. tem o porto, por exemplo, o Porto de Santos, e lá você tem várias áreas arrendadas. Isso. E nessa área você tem, por exemplo, a Santos Brasil, que é um operador portuário, que dialoga com todo o mercado internacional, recebe através de contêineres distribuição de bebidas, de outros insumos, e a partir daí ele recebe no porto essa carga que vem de fora, para no porto, e a partir do porto você distribui isso para todo o Brasil. Então, quando a gente fala em investimentos privados, nós estamos falando de investimentos como esses, nesses portos. Então, isso vai granéis líquidos, granéis sólidos, fertilizantes, medicamentos, equipamentos tecnológicos, bebidas, insumos do agronegócio. Esse ano nós batemos o recorde na balança comercial, fechamos o ano com 90 bi de dólares, né? Foi o maior volume da balança comercial do Brasil. O setor do agronegócio, de exportação de trigo, né, de soja, de açúcar, entre outros, né, bateu o recorde de 22% de crescimento. Foi o maior crescimento
do agronegócio no Brasil. Então, a gente está tendo um crescimento importante dos nossos portos. Crescemos em relação a 22, 6%, e a expectativa é que esse ano a gente cresça ainda mais. Então, na hora que o Brasil cresce no agronegócio, na hora que a gente tem cada vez o crescimento da nossa economia, automaticamente a gente precisa estruturar os nossos portos para poder receber bem essas exportações e importações que chegam, né, de fora e o que a gente leva para fora. Então, a gente está fazendo, de fato, é a orientação do presidente Lula, de fato, de fazer esse maior volume de investimentos portuários da história. E o que é que nós fizemos? Dialogar com os governadores, sem preconceito de partido A ou partido B, dialogar com os prefeitos, dialogar com o setor produtivo, dialogar com o Tribunal de Contas da União, dialogar com a ANTAC. A gente tem permanentemente feito reuniões com a Casa Civil para acelerar esses investimentos. Então, a gente tem construído essa agenda com o setor portuário, que eu penso que está caminhando bem, e se tem hoje uma janela de oportunidades e muitos investidores querem vir para o Brasil. Só nos últimos 3 meses anunciamos investimentos da Maersk em Pernambuco, 1,7 bi, investimentos em Santos, da BTP, investimentos de quase 2 bilhões de reais, entre outros investimentos que ao longo do ano foram feitos através da nossa gestão lá no Ministério. E a aviação... Eu quero ir para a aviação, mas antes da gente ir para a aviação, essa é uma coisa interessante que pouca gente sabe. Bom, nós estamos ao lado dos Estados Unidos como maiores produtores de grãos do mundo. Né? Acho que nós somos o número 1. O número 1 de grãos. Em grãos, número 1. E boa parte dos grãos, se não quase que a maioria dos grãos produzidos no Centro-Oeste, se escoa por meio da navegação fluvial e portos fluviais. Isso faz parte do seu ministério. Me parece que isso tem uma importância enorme e que isso ainda está muito conectado com os modais rodoviários. De que forma o seu ministério tem atuado para a gente ter uma malha ferroviária conectada com esse modal fluvial para diminuir preço, melhorar a logística e aumentar a exportação? Pode acontecer do cara não saber o que é fluvial, você pode... Maravilha. Olha, o ministro vai explicar. Primeiro, fluvial, o transporte, né, de rios, né? Também nós temos... Que vem de flume, né, no latim, daí que o fluminense é o nome do time. E primeiro importante registrar, em relação a essa agenda hidroviária, poucas pessoas, Reinaldo, sabem disso no Brasil. E para você ter uma ideia, o Brasil hoje tem 18 mil quilômetros de vias navegáveis, de rios navegáveis, 18 mil, mas nós temos o potencial de chegarmos a 42 mil quilômetros. Dada a nossa malha fluvial. Nossa malha 18 mil, 42 mil. Sair de 18 para 42 mil. Nunca houve praticamente uma PPP de hidrovias no Brasil. A gente, desde o início da nossa gestão, eu tenho conversado com o presidente Lula, com a ANTAC. A gente está... O que é a ANTAC? A ANTAC é a agência nacional que cuida do sistema hidroviário e portuário brasileiro. Uhum. É um órgão que nos ajuda a fomentar projetos e analisar a viabilidade de projetos do próprio Ministério. Então, nós lançamos o primeiro Plano Nacional de Outorgas do Brasil, onde 6 novas hidrovias serão feitas nesses próximos anos. Privadas. De administração privada. De administração privada. Ou seja, você quer, por exemplo, fazer o escoamento da produção do Arco Norte, que vai desde o Pará ao Amazonas. Então, a gente está pensando naquela hidrovia que vai ajudar no escoamento da produção. Tem um conjunto de hidrovias hoje, como do Madeiro, entre outras, que a gente vai dar uma modelada nessa agenda hidroviária para a gente poder avançar bem pelos nossos rios. Porque aí vai integrar tanto a ferrovia, rodovia e o modal de hidroviário. Isso vai fazer com que a gente avance bem no sistema hidroviário. Uma ideia concreta. Essa empresa privada, ela opera um navio, uma barcaça, não é isso? Não, é uma barcaça. Exatamente. Deixa eu lhe falar. O grupo JS, agora há pouco, pegou 3 bilhões de reais
do Fundo da Marinha Mercante. Eles vão comprar 400 barcaças, que vai fazer toda a distribuição da celulose para a América Latina, né, para ajudar no escoamento da produção. Então, as hidrovias, uma barcaça, ela representa tirar mais de 500 caminhões, né, das nossas rodovias. Então, a gente está trabalhando a cada barcaça... baixa carbono também. Baixa carbono. E, além disso, a gente vai reduzir em 40%, como tão bem você disse, o custo da logística. Então, na hora que a gente começa a operar as nossas hidrovias, a gente ajuda na mobilidade, a gente faz a agenda ambiental, que a gente está ajudando na descarbonização. Se torna mais competitivo, né? Mais competitivo, e a gente está trabalhando fortemente para poder avançar na redução do custo das operações e ajudando na mobilidade e integrar os modais de transporte. Então, o sistema hidroviário brasileiro passou a ser uma prioridade do governo do presidente Lula. Eu tenho uma curiosidade que é pessoal com ele. O senhor estudou pedagogia e tal, e como é que foi estudar esse negócio de porto, aeroporto? Você sabe que eu tô aprendendo, né? Você sabe que todo dia... Como é que isso caiu no seu colo? Não, primeiro, quando eu digo sempre, Reinaldo, que eu sou um apaixonado pela economia. Eu gosto de ler sobre economia, né? De ler artigo, de poder ler um pouco sobre números, porque eu sempre gostei muito dessa agenda econômica brasileira, da agenda econômica internacional, porque eu acho que falta muito debate pedagógico, um debate de conteúdo no parlamento brasileiro. Felizmente, o parlamento perdeu muito, né, com essa disputa tensionada que a gente está tendo no Congresso Nacional, e a gente, nesses últimos anos, foi perdendo o debate nas comissões para debater saúde, economia, tá? Hoje fica muito naquele tensionamento institucional, que eu acho que isso é ruim para o Brasil, e a gente sempre procurou, eu sempre gostei muito dessa pauta. E a agenda portuária, a agenda da aviação, a agenda hidroviária, é um desafio permanente. Certa feita, eu aprendi recentemente que a cada 7 centímetros de dragagem a menos, a gente está perdendo praticamente 8 contêineres. Então, todo dia é um aprendizado permanente. Eu tenho procurado ouvir muito. Meu avô, Reinaldo, era cortador de cana lá no estado. Sempre cortava cana, era da zona rural do nosso estado. Ele sempre dizia, olha, meu filho... Era o quê? A cidade? Era da zona da mata do nosso estado, do estado, era lá de Rio Formoso. E meu avô já dizia que quem ouve erra menos. Então, eu estou ouvindo muito o setor produtivo. A gente criou recentemente o Fórum Nacional dos Trabalhadores Portuários para estar debatendo com eles a situação do setor. A gente tem dialogado com o setor produtivo nacional através de programas que a gente tem desenhado no Ministério. Eu estou muito confiante, só estou no Ministério há 5 meses, né, com o final do ano, com o mês de janeiro, com o Carnaval, mas eu espero que ao longo desse ano a gente possa dar a nossa contribuição ao Brasil. Mas, Silvio, o senhor não satisfez a minha curiosidade. Por que caiu no seu colo? Aí tem que perguntar ao presidente Lula. Não, aí é o presidente Lula. Venha, não. E acho que o senhor tem se desenvolvido muito bem. O senhor tem trânsito, tem conversado. Muita gente elogiado. É uma figura afável no trato. Não se desespera quando o elevador para. Jamais. Eu já estava com a mão suada, tá, e o menino estava fazendo piadinha. Não era a sua mão que estava suada. Não era toda. E o menino estava fazendo piadinha. Ele só acalmou agora. Passamos 30 minutos. Eu conheço o peça. Passamos 30 minutos preso no elevador, 35 minutos, e eu fiquei mais tranquilo. Eu disse, rapaz... O ministro contou umas 5 piadas que são... de consumo privado. Exatamente. Foi super tranquilo. O Alfredo também tentou me descontrair. Eu já estava à beira do ataque de nervos. Eu ameacei acender um cigarro. Mas minha tranquilidade no elevador era muito mais preocupado com as perguntas depois disso. Mas eu vou... Não vai tentar assim. Na simpatia está querendo se escapar.
Eu quero saber. O presidente queria ter os republicanos no governo, e é justo, eu no lugar dele também ia querer. 42 deputados. É uma bancada considerável. Né? Votou, de fato, exceção feita a questão lá do marco temporal, no geral, votou de acordo com aquilo que o governo queria. Mas no marco temporal, um monte de gente também não votou, não foi só o republicano. E aí caiu. Então, vamos de Silvio. Além, o seu pai tinha simpatia pelo PT, pela Dilma e tal, mas há a questão da competência específica. Eu quero saber como é que foi assim. O Marcos Pereira chegou e disse, ô Silvio, é você? Como é que foi? Não, essa questão, já dizia Tancredo Neves que presidência da República é muito mais destino do que projeto pessoal. Eu confesso que isso foi muito também fruto do destino. Acho que pesou muito a nossa lealdade histórica ao presidente da República. O presidente sabe que desde o primeiro momento que ele assumiu, a gente, ao lado de toda a equipe do governo, procurou ajudar na governabilidade. Ele sabia que dentro dos republicanos era alguém que tinha história ao seu lado, e ele deixou o partido muito à vontade na hora de poder fazer essa reflexão. E a verdade é que quando ele fez esse convite pessoal, não deixa de ser uma homenagem ao partido. O partido entendeu, né? Tanto é que o Marcos Pereira nos liberou para poder assumir essa missão, e a gente tem dado, eu digo a gente, a bancada, tem dado a sua contribuição nas pautas importantes que o Brasil precisa. Então, eu sou muito grato ao presidente Lula, e eu aprendi na vida que gratidão se retribui com trabalho e com gratidão. Então, eu quero cada vez mais me dedicar nesses próximos 3 anos para ajudar a fazer com que o presidente Lula possa fazer o melhor governo da sua história. Vejo um homem cada vez mais maduro, um homem experiente, um homem que faz da vida olhar para frente e não olhar para trás. Muita gente esperava um presidente rancoroso, um presidente querendo perseguir, um presidente querendo olhar para trás, mas me impressiona a energia que ele tem, a coragem cívica que ele tem pelo país, o amor pelo povo brasileiro, a necessidade de ajudar aqueles que mais precisam. Você sabe que uma coisa que me chama muita atenção é que eu participei já de alguns eventos com o presidente Lula. E quando ele está ali no palco, quando ele está no palanque, que ele vê uma criança, ele vê um depoimento da idosa, ele vê uma entrega de uma casa popular, ele vê uma oportunidade de emprego que foi gerado pelo seu governo, ele de fato se emociona. E aquilo você conhece bem, não é uma coisa forçada, artificial, panfletária. Aquilo é da sua alma, é da sua essência. Então, por isso que eu estou muito confiante com que o Brasil vai dar certo nesses próximos anos, e a nossa geração, liderada pelo presidente, terá muita responsabilidade com o futuro do país. Vamos voltar aos seus problemas. Tempo é dinheiro. Quanto tempo leva para exportar um produto, para tirar um produto qualquer do porto, de qualquer um desses portos sobre os quais o senhor mencionou, e levar para qualquer lugar do mundo? Ou seja, quanto tempo fica parado no porto? A burocracia, a parte alfandegária, a parte de impostos, a parte de inspeções sanitárias e aí por diante. Isso é um gargalo no país, sempre foi. Eu imagino que isso seja incumbência sua, pelo menos organizar o trabalho das múltiplas entidades públicas que atuam dentro de um porto. Olha, a média hoje no Brasil é em torno, dependendo do porto, o Porto de Santos, demora em torno de 9 dias uma operação como essa. Média mundial é de? A média mundial está em torno de 6,8. É o que a gente... E as melhores? E as melhores, 5. Hamburgo, Roterdã. Depende. Porque o que é que acontece? Como 95% dos navios são navios estrangeiros, ou seja, são fabricados fora do país, existe um volume de navios lá fora muito maior do que hoje há no Brasil. Como a gente está tendo um escoamento agora maior das nossas exportações e importações, o volume nesses últimos 3 anos cresceu fortemente. Então a gente está tendo ampliação de navios do maior volume, e a gente está trabalhando através da Secretaria Nacional de Portos
como eu disse no começo, para melhorar a governança. Então, hoje a gente quer reduzir para 7 dias e a gente espera que no futuro próximo a gente possa melhorar e dar mais celeridade à operação. Agora, depende muito de cada porto. Tem porto que demora 1, 2 dias, então a média que a gente observa é uma média no Brasil em torno de 6 dias, que a gente espera cada vez mais poder avançar. E quanto mais rápido, com mais tecnologia, com mais governança, a gente vai ter uma aceleração mais... E do outro lado? E tem um problema grave o Brasil. O Brasil hoje praticamente não tem estaleiro. Os estaleiros, a gente precisa retomar... Foram extintos no curso da Operação Lava Jato. Exatamente. Quantos empregos um navio gera? Não só grandes navios, mas barcaças. O senhor tem noção que o senhor está comprando uma briga, eu digo assim, tem um setor no Brasil, né, que acha que esse negócio de a gente fazer estaleiro aqui é assim, é chutar sangue. Fazer fábrica, ter tecnologia, isso aí não é coisa pro Brasil. Quando, na verdade, assim, se fez... Tudo é coisa pro Brasil. Se fez bobagem no passado... Né? Tem coisa errada. Agora, dá para fazer certo, dá para fazer certo. Sem dúvida. Primeiro colocar que os navios da Petrobras são fundamentais, né? E a própria Petrobras se autofinancia e o navio terá um papel fundamental no escoamento da produção da Petrobras. Mas, tirando isso, a gente hoje tem poucos estaleiros no Brasil. A gente tem conversado... que a Sete Brasil fez zagada, que vai acontecer sempre zagada nessa área. Não, o que a gente precisa agora, Reinaldo, é reestruturar a indústria naval brasileira, que vai desde a construção de barcaças, porque se a gente vai fazer investimento nas hidrovias do Brasil, a gente precisa claramente estruturar novos estaleiros no país. E a gente tem trabalhado para transformar o Nordeste e parte do Norte num hub de recuperação de navios, ou seja, um centro de requalificação desses navios, de consertos, de mão de obra. Então, a gente, além de fazer navios, a gente está querendo transformar o Brasil num hub de serviços desses navios internacionais. Seria o quê? Que estado litoral do quê? Não, a gente está trabalhando SUAP, em Pernambuco, como hub de serviços para estaleiros, como também a gente está avaliando ali o Porto do Pará, também como hub de serviços para estaleiros, porque dessa forma são navios internais que chegam de Portugal, da Alemanha, dos Estados Unidos, que às vezes precisam fazer uma requalificação naquele navio. A gente quer transformar essa agenda da indústria naval no Brasil. Vamos falar um pouco de aeroportos? Acho que é muito importante. Os nossos aeroportos são fundamentais para transporte de carga e de pessoas. O Brasil é um país que importa muita manufatura, ou seja, produtos industrializados, e é um país que precisa crescer em turismo. Nosso potencial turístico é fantástico, é inexpugnável, e o nosso turismo, comparado com o turismo europeu de 500 milhões de pessoas por ano, é um turismo incipiente. É evidente que a questão da segurança pública tem um papel, tem responsabilidade por isso, né? A insegurança das cidades e do país conta na hora de... Mas a infraestrutura é fundamental, é um elemento fundamental. A gente não tem hotel o suficiente, a gente não tem estrada o suficiente e também não tem aeroporto o suficiente. O que nós temos feito? O que o senhor vai fazer para resolver isso? Olha, é importante registrar que hoje, quando a gente fala das exportações do Brasil e importações, 95% passam pelos nossos portos, 3% pelos nossos aeroportos e 1,5% a 2% é através de hidrovias, mais pegando lá para o norte por conta do escoamento. Que era tanto assim a diferença. De produção. Então, a gente está trabalhando em 3 agendas no sistema aeroportuário brasileiro. Primeiro, o transporte de passageiros, porque é uma dificuldade que o Brasil tem, porque 98% da aviação brasileira ela está nas mãos de 3 companhias aéreas, Latam, Gol e Azul. A gente está trabalhando ao lado delas para tentar reduzir o QAV, que é o querosene da aviação, diminuir a judicialização contra as companhias aéreas no Brasil. E terceiro, crédito, que é fundamental
para fortalecer as aéreas. Vou lhe dar um dado impressionante. O governo passado, o governo Bolsonaro, passou 4 anos, Reinaldo, 4, sem dar R$1 de crédito às companhias aéreas no Brasil. Os Estados Unidos, nos 4 anos entre a pandemia e pós-pandemia, aportou 50 bilhões de reais de investimentos entre crédito e recurso do Tesouro. A França, 20 bilhões de reais. A Alemanha, 12 bilhões de reais. Portugal, 2 bi. O que é que o Brasil fez? 0. Não teve nenhuma atenção às companhias aéreas do Brasil nesses últimos anos no país. Por que é que eu estou colocando isso? Porque a aviação significa turismo de negócios, turismo de lazer e utilidade pública, é saúde, é educação, é tudo. Então a gente precisa tratar da situação da aviação brasileira. E apesar de todas as dificuldades, o Brasil saiu no ano de 2023 de 98 milhões de passageiros em 22 para 112 milhões de passageiros no ano de 23. Tivemos um crescimento de 15% na aviação do país e a perspectiva é que a gente cresça ainda mais. E o que é que a gente está fazendo para ajudar? Primeiro, trabalhar junto à Petrobras para tentar desonerar o QAV. No ano passado, já tivemos uma queda em 17% no querosene da aviação. Segundo, crédito. Nós estamos dialogando com o ministro Haddad, com o ministro Rui Costa, com o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, para a gente oferecer uma agenda de crédito. Estamos desenhando um fundo garantidor. Para esse fundo garantidor dar de garantia ao BNDES e a gente espera lançar um fundo na ordem de 4 a 6 bi que vão ajudar as aéreas a pagar dívidas, a comprar novas aeronaves e passar por um processo de reestruturação. E terceiro, Reinaldo, quando eu estava dando uma lida nesse material, eu fiquei horrorizado. Você que é da área jurídica e é uma referência do Brasil, hoje, Reinaldo, dos 100% da judicialização no mundo, dos 100%, 80% está no Brasil. As aéreas, né? As aéreas. Então, isso é insano. Por exemplo, Mas essa judicialização é o que exatamente? O que é que acontece? Um voo aqui em Congonhas, ele atrasou 1 hora. Por problemas meteorológicos, o cidadão ficou lá 1 hora esperando, mas não foi culpa das companhias aéreas, foi culpa do tempo. Moral da história, 2 horas depois... O elevador que parou, né? O elevador parou. Moral da história, 2 horas depois, liga um escritório da advocacia dizendo, olha, você sabe que esses advogados, eles são terríveis. A gente... Cada um no seu quadrado. Mas você sabe... Eu vou me abster de qualquer coisa. Você sabe, Reinaldo, que aí chega esse escritório da advocacia... com 2 horas, liga para o cidadão e diz, olha, seu voo atrasou. Você tem interesse em entrar contra a companhia aérea? Tem. Você vai ganhar R$ 1.500. Aí vai ao escritório no outro dia, faz um Pix ou um TED de R$ 1.500, você assina aquele contrato e daqui a 1 ano, 12 meses, esses escritórios vão receber 6, 8, 10, 12, 20 mil reais. Então, virou uma indústria. Uma sessão de expectativa de crédito. De crédito. Tanto é que hoje... Eu não sabia que funcionava desse jeito. Tanto é que hoje fundos de investimentos estão financiando o escritório de advocacia para poder fazer a judicialização. Então, a gente está tratando isso... Pode fazer, desculpa, eu fiquei curioso mesmo. Mas aí pode fazer o quê, por exemplo? Não, o que a gente está fazendo é dialogando com o Supremo Tribunal Federal, as companhias aéreas estão mobilizadas, discutindo teses, para que possa discutir o que é dano pessoal, né? Então, qual é a tipificação de dano do ponto de vista da aviação? Então, é isso que a gente está discutindo para tentar reduzir, de alguma forma, essa judicialização que hoje no Brasil é um dado preocupante. Segundo, nós estamos fazendo o maior volume de investimentos privados da história do Brasil. Serão mais de 10 bilhões de reais de investimentos privados nos aeroportos do país. Por meio de concessões? Por meio de concessões. E vou lhe dar em primeira mão, agora dia 18 de março, nós estaremos anunciando aqui no aeroporto de Congonhas
através da AENA, 2 bilhões de reais de investimentos no aeroporto de Congonhas, que é o coração do Brasil na aviação. Então, isso vai melhorar a acessibilidade, o terminal, a infraestrutura, o acesso. Então, a exemplo de Congonhas é um exemplo... Eu estou rindo. Vai parar assim, você que está no portão 1, vá para o portão 45. É isso. Eu espero. É uma luta. Então, a gente está trabalhando a melhoria do aeroporto de Congonhas, como outros aeroportos. 2 bilhões? 2 bilhões, uma cartela de quase 10 bi de investimentos. E, além disso, a gente está trabalhando para poder avançar em mais de 100 novos aeroportos, novos e requalificados, com um olhar para a aviação regional. O Amazonas, a ideia é fazer com o privado 10 novos aeroportos. Vamos estruturar o Pará para a gente poder organizar para a COP30. A gente está trabalhando a aviação do Nordeste, a aviação do Amapá, a aviação de outros 10 estados. bilhões, é isso? 10 bilhões. Desses 10 bilhões, quanto dinheiro é privado, quanto é dinheiro... Esses 10 bis são privados e públicos 2 bilhões, um total de 12 bilhões de reais de investimentos. Achei que ele fosse comunista, pô. Então é dinheiro privado, oi? Privado, porra. Então, acho que eu digo isso, digo sempre dentro do governo, que o governo tem que se preocupar cada vez mais com a saúde, com a educação, com a segurança, se preocupar com a agenda da infraestrutura, mas quanto mais o privado estiver perto, é melhor para a gente poder acelerar investimentos no Brasil. Ministro, vamos falar um pouquinho de segurança pública, portos e aeroportos. A gente sabe que organizações criminosas exportam, a partir de portos e aeroportos brasileiros, uma quantidade enorme de drogas, armas, enfim, e que isso é um problemaço para o Brasil. Como é que a sua pasta ministerial tem trabalhado com a Secretaria Nacional de Segurança Pública e o Ministério da Justiça, a Polícia Federal, enfim, para melhorar o monitoramento da saída de produtos ilícitos e entrada de produtos ilícitos no Brasil? Nós criamos uma agenda através do Ministério da Justiça, ainda com o ministro Flávio Dino, integrado com o Ministério dos Portos, Polícia Federal, Receita Federal, para que a gente possa monitorar o Porto do Rio, o Porto de Santos e 2 ou 3 portos a mais no Brasil que está numa agenda de inteligência que a gente está monitorando. Força Nacional de Segurança está operando. Força Nacional de Segurança está operando. A gente já houve uma redução de 23 para 24 no volume do tráfico de drogas. Houve um grande volume de apreensões nos nossos portos e a gente quer, com essa experiência da Força Nacional, ampliar a segurança portuária do Brasil, sobretudo ajudando na fiscalização de fronteiras dos portos brasileiros e aeroportos também. Deixa eu ir para a política. Uhum. O senhor pertence a um partido que é chamado Centrão. Né? Republicanos é Centrão. Mas aí nós falamos já aqui que o Republicanos votou algumas pautas importantes para o governo, o Centrão votou esmagadoramente junto com o governo. Teve o negócio lá das terras indígenas, mas aí, eu já disse, não foi só o Centrão. Houve outros. Né? Na sua visão, um jovem deputado que no momento é ministro, né, o que é o Centrão? O Centrão existe, o Centrão tem uma ideologia, o Centrão tem um pensamento. Será que não... Eu vou até ajudar ele na resposta. Será que não falta Centrão nos Estados Unidos, às vezes? Porque para tudo lá, né? Quando a gente vê, está tudo parado. É bola, é bule, e parece que o país pode ir lá breca. Tem os democratas com cara de republicano. E republicano com cara de democrata. Mas, assim, deve ser o Centrão dele. Só que também não pode votar. Como não tem nem emenda para negociar, então eu voto contra, acabou, e tem hora que para tudo. Para tudo. O que é Centrão? Vai ter uma sucessão na Câmara. O presidente do seu partido é apontado como um candidato possível, que é o Marcos Pereira, que é deputado. Né? Como é que esse jovem deputado de 41 anos
Tem 41. carinha de 30. Não, estou meio derrubado, rapaz. Não, tem carinha de 30. Se eu tenho carinha de 42, já tenho 62. Tá ótimo. Então eu escapei. O que é Centrão na visão desse jovem deputado do Republicanos, que é um ministro importante, lidando com esse volume de investimentos, pensando direito, você tem uma cabeça organizada. Obrigado, Reinaldo. Tem, né? É verdade. Estou né? conhecendo hoje, Nós nos conhecemos hoje no elevador, no ambiente. É um momento histórico. Eu já estava achando que o elevador ia despencar. Eu sempre penso o pior de elevador e de avião, né? Mas não caiu. Como é que você vê isso? Subiu disso. Olha, eu acho que essa questão do Centrão, ele foi intitulado, né, por setores da imprensa, mas eu penso que o centro ele tem um papel importante no fortalecimento da democracia. Imagine que se num Brasil radicalizado como a gente vive hoje, se não tivesse o intitulado Centrão no Congresso Nacional, esse Brasil estava profundamente dividido. Eu acho que o centro ele tem um papel estratégico de poder fazer o debate permanente do contraditório, tem a capacidade de poder ouvir mais, de tentar construir pontes entre a direita e entre a esquerda. Eu tenho certeza que não eu, mas os meus netos no futuro, quando ler a história do Brasil, eles vão ver que o centro na política brasileira teve um papel importante. Se você pegar desde a redemocratização, o centro votou nas pautas importantes do Brasil. Então, o que é que eu acho? Eu acho que a reforma tributária foi importante, mas só foi aprovada por conta do centro. Quando você pega muitas pautas importantes ao longo desses últimos anos, o centro teve um papel fundamental nessa construção. Então, eu acho que eu tenho certeza que essa agenda que a gente persegue hoje no Congresso Nacional, há um ambiente muito colaborativo. Na minha avaliação, a gente hoje tem um Congresso Nacional reformista e o grande desafio é que a visão passe a ter também um olhar para o bem-estar social. Então, se a gente tem um Congresso reformista com olhar para o bem-estar social, o Congresso dará sua contribuição. Ministro, em parte eu concordo com o senhor, mas o nosso internauta aqui é exigente pra caramba. Ele vai querer que eu diga para o senhor, e eu vou dizer, centro não é centrão, e esse centrão precisa de emenda. E esse centrão hoje tem 23,8%, ele quer, do que sobra de dinheiro livre para o governo do orçamento. É um preço altíssimo, né? Ainda assim, o senhor acha que esse centrão ele tem esse papel virtuoso? Olha, quando a gente fala em emenda, eu até falei isso recentemente com o ministro, eu sou parlamentar, recebo, por exemplo, 40 milhões de emendas de individual, emendas de bancada, 40, 50 milhões. Eu fui votado em 120 municípios no meu estado. Se você dividir aproximadamente 150 milhões por 100 cidades, por exemplo, você vai ter R$500 mil por cidade. Com R$500 mil, você compra 2 ambulâncias para poder doar uma cidade. Você, com R$500 mil, você não está calçando sequer 1 quilômetro de pista numa cidade que a cidade está com ruas sem serem calçadas. Você, com R$2 milhões, você não faz uma escola, não faz uma creche. Então, foi criando a narrativa que a emenda era coisa ruim, era algo pecaminoso e tal. Eu acho que o Congresso tem que fazer a pedagogia do que é essa emenda. Então, muitas vezes a sociedade não sabe. Eu perguntava a alguns amigos, olha, você sabe o papel da emenda para o parlamentar? Muita gente não sabe. Às vezes ele recebe uma notícia pelo Zap, a emenda, o Congresso tem muito orçamento, mas não sabe o impacto que isso tem na ponta da sociedade brasileira. Eu acho que a gente tem que ter transparência, a gente tem que os órgãos de controle fiscalizar, mas eu acho que a emenda ela tem um papel social muito grande. Olha, eu tive em Pernambuco lá 162 mil votos lá no estado.
tive uma expectativa muito grande da sociedade em cima da gente. Cidades hoje que, por exemplo, do interior do estado, que tem 10 mil habitantes, que falta saneamento, falta ruas, calçadas, falta posto de saúde, falta máquinas para o agricultor rural. Qual é o problema da gente poder pegar recursos do orçamento federal e destinar para essas cidades? O que eu acho é que muitas vezes falta coragem de setores do Congresso de defender isso. Eu, sinceramente, eu acho que essas emendas ela cumprem um papel social fundamental para o povo brasileiro. É que no percentual, e eu não quero... Nós estamos com o horário super apertado, porque o elevador nos roubou 40 minutos. E não quero parecer que eu estou fazendo uma contestação no fim, que o menino não pode responder. Não, e quero... Mas eu queria até... Vamos um dia voltar a esse assunto. O problema é que... você sabe, não. Quando você fala de 23... em orçamento secreto. Não existe orçamento secreto. Não, eu sei. É que quando você fala de 23,8% do dinheiro disponível, a França praticamente não tem dinheiro, porque a execução do orçamento é do executivo, não é do legislativo. O legislativo é outra coisa. Nós inventamos um pouco isso nessa proporção. Mas isso não foi o senhor que inventou. Não, mas deixa eu lhe falar. Muito boa observação. Isso mostra na França, 0,1%. Não, isso mostra como você é inteligente. Essas emendas, Reinaldo. Não, mas menino bonito, inteligente, falando pro velhinho, mostra que você é inteligente. Não, mas é porque isso a sociedade não tem essa compreensão. O parlamento, quando fala emenda, ele não tem nenhum papel de execução. E quando fala, olha, 20% da execução das emendas é por parte do governo federal, é por parte do Congresso. Não. Esses recursos são alocados para o Congresso e o Congresso repassa ou para o governo federal fazer, ou para o governo estadual, ou para os governos municipais, através dos prefeitos, executarem a emenda. Eu te ajudo, e com percentual para a saúde. Exatamente. E com percentual para a saúde. Exatamente. Mas aí uma hora nós vamos ter que falar só sobre isso. Não, perfeito. Mas eu acho importante esse debate. Porque na sua entrevista brilhante, eu não quero que fique parecendo que eu estou fazendo... E falar sobre o planejamento do uso desse dinheiro. Perfeito. Isso. Mas eu acho que a gente tem que terminar, né? E temos que terminar, porque o povo já está porque foi uma baita entrevista. Foi uma baita entrevista. Uma baita entrevista. Uma baita entrevista. Estou agradavelmente... Assim, eu confesso, eu não tenho... vou entrevistar o ministro. Eu falei, nossa, eu falei para a Lília, eu falei, aquele mocinho, ministro do... É que eu sabia que ele era uma coisa tão importante, o Walter falou, o menino é bom. E o menino é bom mesmo? Quem entrou em pânico no elevador fui eu, o velhinho. Ele estava lá com a juventude... Altivo. E a juventude que acha que a vida não acaba nunca, das velhices que ficam desesperadas. Parabéns, ministro. Obrigado. Querido, quero... agradecer o privilégio de poder participar desse bate-papo. Espero que a gente possa conversar mais vezes sobre o Brasil. Estou muito confiante com o governo do presidente Lula. Vamos trabalhar muito ao longo dos próximos anos para ajudar o Brasil e espero que na próxima vez a gente possa conversar mais tempo. O senhor não vai ficar 40 minutos para isso. Eu vou vir de escada. Nós vamos fazer uma entrevista numa casa térrea. Fica tranquilo. Está fechado. Está fechado. E, olha, parabéns a vocês pelo papel do programa, porque eu acho que esse é muito importante, cada vez mais, levar a boa informação e o bom jornalismo à sociedade brasileira. Obrigado. Terminamos aqui dando as mãos. Gostou do programa? Dá like, se inscreva e tal. Vai ter Foi demais. Foi muito boa. Valeu. Valeu.